O mundo do PC Gamer recentemente recebeu mais uma opção de entrada, Ryzen 3 2200G e Ryzen 5 2400G, as duas soluções da AMD com vídeo integrado que consegue rodar jogos AAA da atualidade. Mas até quando isso pode ser considerado uma máquina de entrada? Até quanto eu posso conseguir ir? Quais as melhores configurações? Fique no vídeo e você vai saber tudo sobre essas APUs e principalmente se você vai gostar delas. Fala galera do Wiki, eu sou o Gotcos e você está no Detonando Wiki, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail, também já viu falando que a gente vai falar das novas APUs Ryzen, para o que é, para que servem, principalmente se é uma boa escolha para você, se vai atender a sua expectativa, se vai se transformar num gamer melhor, mais competitivo, com jogos AAA rodando a toda aí na sua máquina de entrada e principalmente se vale a pena todo o custo que você vai investir. Sistemas de entrada são bem delicados, mexem no bolso e é por isso que você tem que estar bem ciente do que está fazendo para que a sua expectativa seja atendida. A gente do Detonando Wiki, como é um canal voltado para gamers, acha totalmente errado falar para você comprar um equipamento com mais de R$1.000 simplesmente para rodar um jogo. O equipamento tem que atender a sua expectativa e ser capaz de acompanhar você no futuro. E essa é a temática que a gente vai trabalhar em cima desses produtos e vai ajudar você a definir se é bom para você, se não é bom para você, se vale a pena comprá-los ou se é melhor você partir para uma solução de vídeo dedicado. Enfim, a gente vai esbarrar nesses conceitos, falar de FPS, falar de memória. Você que está pensando em comprar um PC Gamer de entrada vai adorar, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para os amigos também que querem comprar aí um PC Gamer de entrada, talvez ajude eles também. Processadores Ryzen com APU. Finalmente aí do ponto de vista tecnológico é uma grande coisa o que a AMD trouxe aí para o mercado. A gente está falando de processadores com vídeo integrado capazes de rodar jogos de última geração mesmo. Estou falando que roda Far Cry 5, tanto o Ryzen 3 quanto o Ryzen 5 dentro das limitações dos processadores, mas eles rodam o jogo. Então quer dizer que é relativamente interessante você levar em consideração para uma máquina de entrada. Mas vamos começar a explicar o que é uma máquina de entrada, ou pelo menos o que o mercado entendia o que era uma máquina de entrada antes da linha das APUs Ryzen chegarem no mercado. Uma máquina de entrada sempre foi considerada algo que você consiga rodar aí numa resolução HD para Full HD com 60 FPS. Pelo menos essa é a métrica que a comunidade aceita, mas essa postura pode mudar graças a essas linhas de processadores. A gente pode entender que as linhas de APUs é um degrau a mais da máquina de entrada, ou seja, é um nível para você chegar na máquina de entrada e depois para o mainstream. Por quê? Porque é uma solução de APU. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um e as diferenças deles. Vamos falar do Ryzen 3, ele é uma solução com 4 núcleos e 4 threads, ou seja, numa velocidade de 3.5 a 3.7 GHz no modo boost, e ele tem aí a placa de vídeo Vega integrado, que ao contrário do processador, não tem threads, ela trabalha com 8 núcleos Vega reais. Esses 8 núcleos Vega reais chegam a uma velocidade de 1100 MHz. No lado do Ryzen 5, ele trabalha também com 4 núcleos reais, mas veja lá a diferença, agora ele tem 8 threads, ou muito bom, indicado para quem vai além do game e também com trabalhos multitarefas no computador, sistema operacional e tudo mais. Ele também trabalha de 3.6 a 3.9 GHz a frequência dele, no modo boost 3.9, e ele tem aí uma placa de vídeo Vega integrada com 11 núcleos computacionais. Lembrando que os 11 núcleos da placa de vídeo são dedicados, não são threads, e esses 11 núcleos trabalham a uma frequência de 1240 MHz. Então a gente pode falar que a diferença básica entre eles é o clock do processador, o número de threads e o número de núcleo e frequência da placa de vídeo. O Ryzen 5 com a vantagem aí um pouco acima. Na verdade, a Ryzen 5, a maior vantagem dele é o número de threads do processador. Na placa de vídeo já a vantagem já não é tão grande, está falando de apenas 3 núcleos e 140 MHz aí. O que aí trouxe a entender aí para quem analisou os benchmarks do mercado, por que o Ryzen 3 chegou tão próximo do Ryzen 5 em algumas situações. Pois bem, daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Se você reparou nas especificações, nós não
falamos da quantidade de memória dedicada da placa de vídeo, porque ela não existe, não tem GDDR5 e nem HBM. Ela utiliza o que? A memória compartilhada do seu computador. Eles têm a capacidade de utilizar até 2 GB de memória, a qual você tem que configurar na BIOS para utilizar toda essa quantidade de memória, e ele vai usar compartilhada da sua memória RAM. O ponto negativo disso é que você precisa de ter quantidade suficiente para abastecer o seu sistema operacional e também o seu gameplay. Ora as bolas, se sua placa de vídeo está sendo abastecida com 2 GB de memória RAM e o Windows consome mais de 2 GB, já ficou claro e evidenciado que 4 GB de memória não é suficiente para que você rode os games. Pô, Gotcose, mas eu vi num benchmark aí de um canal que o cara colocou 4 GB de memória e rodou tal jogo, rodou tal jogo, rodou tal jogo. Cara, você tá num canal de games, para tecnologia, para games. E a gente nunca vai indicar você colocar 4 GB de memória porque você vai ter problemas. Você tem que entender a diferença entre ficar 10 minutos fazendo um teste de benchmark e você tentar rodar um jogo 4, 5, 6, 7 horas numa imersão de gameplay. Essas são as duas diferenças, então fica claro e óbvio que você precisa de no mínimo 8 GB de memória para que essa solução seja composta. Aliás, hoje em dia 4 GB de memória, mesmo numa solução com vídeo dedicado, é completamente inviável. E na verdade, se a gente fosse indicar corretamente, a gente falaria para você até para 16. No entanto, a gente está focando numa solução de entrada com custo-benefício. E 8 GB de memória já é o suficiente para que você tenha uma experiência confortável de gameplay. Quantidade de memória a gente já falou, vamos falar da frequência. Esse é um assunto bem delicado. Nós recebemos aqui um kit com uma memória de 3.200 MHz. Para você ter uma ideia, a base do DDR4 é 2.400, então a gente está quase 1.000 MHz, é quase 1 GHz aí acima de velocidade. Isso daí ajuda muito o desempenho da GPU. Para quê? Para que ela entregue sem gargalo, ou seja, a memória consegue entregar rápido o fluxo de dados para ela consegue usar rápido também o fluxo de dados da memória, e aí, óbvio, é claro, é lógico, consegue montar o quadro de FPS para você. No entanto, muitos benchmarks estão colocando diretamente, obrigatoriamente, que você precisa ter uma memória de alta performance. Não necessariamente isso é uma realidade. Por quê? Primeira coisa que a gente vai falar, memória de alta performance, memória com capacidade de megahertz alta, não é uma exclusividade para essa PU. Sempre existiu e sempre melhorou qualquer sistema gaming do planeta Terra. Esse é um problema que a comunidade gamer sempre menosprezou, o uso de memórias, e de um tempo para cá isso está entrando em evidência e as pessoas estão começando a utilizar. Por quê? Ela consegue trabalhar mais rápido. Quando trabalha mais rápido, tudo trabalha mais rápido. Seu processador trabalha mais rápido e sua GPU também trabalha mais rápido. Mesmo que sua GPU tenha memória dedicada a ela, numa placa dedicada, o uso da memória RAM é utilizada pelo jogo para o processamento. O jogo não é só gráfico, ele também usa sistema de processamento de dados do processador. Então uma memória rápida sempre melhorou. Não é uma exclusividade de APU. Então sim, se uma memória de frequência maior, você vai ter resultados melhores. Uma memória de frequência menor, você vai ter resultados menores. Você pode ter uma diferença de até 10 FPS em alguns jogos. Então jogos que você conseguiu alcançar em HD 60 FPS, você pode ter uma queda de 50 ou uma queda de 55. No entanto, não faz sentido você comprar uma memória de 3.200 MHz, a não ser que você tenha grana e queira fazer isso, para colocar no sistema com vídeo integrado. Por quê? Você está procurando um custo-benefício e com o preço da memória já está caro e uma memória de alta performance é mais cara ainda. Então, uma memória com uma solução com 2.400 MHz já vai ajudar você, mas não vai te trazer resultados mágicos e sim, você vai ter uma perda de desempenho. E não é uma coisa provocada só pelo Ryzen. Qualquer sistema vai trabalhar melhor com memória mais rápida e vai trabalhar mais lento com memória menos rápida. Saindo da frequência, outra dúvida que pega em relação ao Dual Channel ou Single Channel, ou seja, a quantidade de pentes de memória que você deve utilizar. Foram feitos aí vários testes, mas são testes completamente inúteis, ao meu ver, porque é óbvio, é claro, é lógico que toda memória em Dual Channel vai funcionar melhor do que em Single Channel, e isso não é só para os APUs Ryzen, isso é para qualquer sistema desktop do planeta Terra que a placa-mãe suporte o modo Dual Channel, porque o Dual Channel aumenta a largura de banda de memória. Se você
você tem um clock alto 3200 Hz trabalhando com duas memórias no Dual Channel, ou seja, você tem a velocidade 3200 trabalhando numa avenida larga, onde passam muito mais carros, então você está trabalhando a 3200 com o dobro de quantidade de dados que você pode entregar, ou seja, isso é Dual Channel. Independente da frequência da memória, o Dual Channel é importante. Então, é totalmente necessário, é fábrica de views, mostrar benchmark de um canal ou dois canais. Você tem que usar dois canais de pente de memória e ponto. Então não é só pro Ryzen, é para qualquer PC Gaming que você for montar, use Dual Channel. Não precisa nem ver benchmark, cara. Dual Channel é melhor que Single Channel. Chega! Falando da memória, a gente falou de FPS, então vamos parar aí no FPS. Isso é uma coisa muito importante. A primeira coisa que você tem que saber, tanto do Ryzen 3, tanto do Ryzen 5, principalmente antes de saber a diferença entre eles, é você quer trabalhar a quantos FPS? Qual é o seu equipamento hoje? Qual é o equipamento que você tinha? A gente tem aí uma gama de pessoas que tinham equipamentos PC Gamers e vendeu e agora tá querendo voltar. O seu equipamento de antigamente dava quanto de FPS? Você trabalha no console, você está com console. Qual console que você tá hoje? Essas perguntas são determinantes na hora de você definir qual processador e se essa solução de vídeo integrado funciona para você. Se você tinha um equipamento que trabalhava a 60 FPS constante e vendeu ele e agora está querendo recuperar aí o seu PC Game, talvez a expectativa dentro dessa placa não atenda a sua necessidade. Por quê? Porque para você alcançar 60 FPS você vai ter que baixar bastante a resolução em alguns casos e em alguns jogos você não vai conseguir alcançar os 60 FPS. E por que eu tô falando isso? Quando você compra o equipamento, você quer ter um ganho com isso. Então se você compra um equipamento que não supra a sua necessidade, ele realmente vai ser um problema para você. Agora a galera fala, não, 60 FPS, abaixo disso é ruim. Vamos chegar na seguinte conclusão. 30 só passa a ser ruim quando você tem uma experiência duradoura com 60. É essa que é a questão. Um monte de galera aí joga 30 em console, funciona muito bem. Eu inclusive jogo a 30 em alguns jogos de console que eu jogo e eu me adapto muito bem. No entanto, sim, 60 FPS é bem melhor. 75 é melhor ainda. 90 é show de bola. 120 num shooter é sensacional. Mas você só vai sentir a perda se você chegou lá. Se você não chegou lá, você não sente a perda. Falando de resolução agora, qual a resolução que você tem hoje? Qual o tipo de dispositivo que você considera de alta resolução na sua casa? Você tem uma televisão 4K na sua casa, por exemplo? Você já está na era do 4K? Cara, se você já está na era do 4K, mesmo que não seja para gaming, mas você já está vendo vídeo, o seu olho provavelmente já se acostumou com alta resolução. Se você já joga 1080p, talvez você tenha aí alguma dificuldade de aceitar esse dispositivo. A grande base dos jogos dele é HD. Isso para o Ryzen 3. No Ryzen 5 você já consegue ter uma diferenciação disso. Você já consegue alcançar a resolução Full HD e essa resolução Full HD mantém aí um FPS que varia de 45 até 60 em alguns jogos. No caso do Ryzen 3, a base dele realmente ficou para o 720p e alguns jogos você consegue alcançar aí um 1080p nesse processador. É óbvio que é uma variação enorme de jogos para jogos e a gente está entrando aqui no denominador comum para achar um coeficiente que atenda a maioria das pessoas. Então a gente parte do princípio que um jogador pode só jogar um jogo, mas na verdade isso não proíbe ele de querer jogar outro jogo. E se você está investindo numa máquina, talvez você queira ir para o futuro. E a média realmente seria em torno disso. Ryzen 5 fica um pouco mais no Full HD e o Ryzen 3 720. Com alternâncias, você às vezes precisa baixar um pouco no Ryzen 5 dependendo do jogo, talvez você consiga aumentar um pouquinho no Ryzen 3. Então ele navega aí entre as resoluções de 720, 900 e 1080p. Saindo da resolução, vamos para qualidade gráfica. Na média, com essas duas soluções aqui, dentro das resoluções que nós falamos que cada um suporta, você vai ter uma experiência de médium para baixo, ou seja, nos gráficos médio para baixo, variante de acordo com o jogo. Alguns jogos vão conseguir rodar no médio, os jogos mais antigos, e os jogos mais novos você vai conseguir na configuração baixo. Outros jogos também você consegue fazer um ajuste fino, ou seja, equalizar uma funcionalidade no médio, no alto, no baixo, até você achar um ponto de excelência para o FPS e resolução. No entanto, para você equalizar isso, fazer ajuste fino para cada jogo, você precisa ter algum conhecimento, uma experiência que talvez você não tenha porque está adquirindo uma máquina de entrada. Então já fica pressuposto que a maioria dos jogos vão rodar no baixo e outros jogos você vai conseguir colocar no médio, com algumas raras exceções, que nem Doom, que tem uma API Vulkan, que é da própria AMD, então ele se deu muito bem com a API gráfica, a gente conseguiu rodar até no Ultra a 35 FPS, mas não é uma regra para todos os jogos, então você
tem que equalizar de acordo com isso. Então é importante você saber disso, que existe essa complicação no uso das APUs. Ou você tem que depender do seu conhecimento para configurar jogo para jogo e encontrar o melhor equalização de FPS, resolução e qualidade gráfica, ou você vai ter que usar a configuração padrão. Beleza, isso geralmente não é uma preocupação para quem está pensando no PC Gamer de entrada, porque o cara está pensando lá na frente, ou seja, entrada, eu quero entrar no mundo de PC Gaming e eu vou entrar nesse mundo, eu vou começar baixo e eu vou evoluindo com esse mundo. E é nesse conceito que a gente vai fazer a nossa próxima avaliação agora entre os dois processadores, o Ryzen 3 e o Ryzen 5 também. O Ryzen 3 2200G, em vários benchmarks aí que você viu, inclusive nos testes que nós fizemos aqui também, você pode observar que ele consegue entregar muito bem, em overclock ele consegue ir até além, e por conta da diferença de GPU baixa entre o Ryzen 5 e o Ryzen 3, ele consegue entregar quase a mesma coisa. O Ryzen 3 é bem mais barato que o Ryzen 5. No entanto, quando você monta uma máquina gamer, você está pensando em escalabilidade. Você pode nem estar pensando nisso agora, mas isso vai acontecer com você, ou seja, em algum momento você vai evoluir a sua plataforma para que você consiga maior fluidez. Com um dispositivo desse daqui, que até então ele está abaixo da categoria de entrada hoje do mercado, é muito provável que daqui uns 6, 7 meses você pense aí em fazer um upgrade, se você tomar gosto pela coisa. E a gente está falando para a comunidade game, não para a comunidade que vai comprar um PC e também acabar jogando um game aí de supetão. É para quem vai jogar gaming mesmo, quer tá pensando em PC gamer. E aí a gente fala para você que talvez a melhor solução não seja o que todo mundo está indicando, que é o Ryzen 3, e sim o Ryzen 5. Por que o Ryzen 5? Porque ele te dá uma maior escalabilidade para o futuro. Além de ele ter aí a maior quantidade de threads, que também ajuda você em outras funções que talvez você deseje no futuro, por exemplo, fazer um streamzinho aí a 720p. Outra coisa que a galera não leva em consideração nos benchmarks, indica pra galera os processadores, eu sei que ele é mais barato, eu sei que dói no bolso, só que, por exemplo, o PC Gaming, você trabalha não só com o jogo, você tá trabalhando com algumas coisas a mais que o jogo. Por exemplo, um Far Cry 5, você comprou ele na Steam, você tem que estar com o cliente Steam aí logado e funcionando em background no seu PC. Só que ele é um jogo da Ubisoft, ou seja, a Ubisoft obriga você a baixar o launcher dela, mesmo você comprando pela Steam. Então você já tem dois launchers aí em background consumindo sua memória e tarefas do seu processador. Se você for utilizar também sistema de áudio, por exemplo, que nem o Discord, que é um programa utilizado para você conversar com outros PC gamers e jogar online, você já está utilizando um terceiro processo. Então quer dizer, o PC Gaming não é só para jogar videogame, ele também serve para outras coisas, mesmo na hora que você está jogando videogame. Fora isso, a gente tem ainda todas as tarefas do sistema Windows, e é por isso que a gente aqui no Detonando Geek chegou na conclusão que o Ryzen 5 é mais satisfatório para o perfil gaming. Por quê? Porque ele garante na atualidade a sua necessidade de processamento de dados, e ele também vai trazer para você maior escalabilidade no futuro, o que traz uma melhor probabilidade de não gargalar com uma nova GPU que você queira colocar no futuro. Apesar dos dois entregarem quase a mesma coisa graficamente, para o futuro e para a atualidade com múltiplos processos, o Ryzen 5 tem uma vantagem que deve ser considerada assim. E agora sim nós chegamos ao overclock, ou seja, a linha Ryzen inteira é desbloqueada, então qualquer um pode fazer overclock. Mas é importante você atentar a uma coisa, não é toda a placa-mãe que você consegue fazer overclock. A placa A320 não libera overclock para ela, então é a partir da B350. Muitas máquinas Ryzen montadas, vendidas por loja, são vendidas com a A320. Se a placa-mãe for A320, você não consegue fazer overclock nela. E compensa fazer overclock com esse setup? Definitivamente a recomendação nossa é que não. Primeiro, que esse setup você precisa ter um conhecimento para fazer overclock, não é todo mundo que tem. Segundo, que esse setup, para você fazer overclock, você vai ter que começar a atualizá-lo. Você vai precisar de uma placa-mãe mais cara, você vai precisar de um sistema de refrigeração mais caro, e talvez isso deixe o seu setup mais caro. Por outro lado, como laboratório, essas APUs são fantásticas porque elas possuem todas as tecnologias mais novas do mercado por um preço muito barato. Então, para você fazer um laboratório, você que está numa faculdade ou é função mesmo, é um prato cheio. Agora, para o uso gamer do dia a dia, para jogar, a gente acaba não recomendando. Você pode ter problemas com aquecimento, talvez uma economia que você teria no seu computador, que seria o que? A fonte. Por quê? Esse processador consome muito pouco e você poderia usar uma fonte bem baratinha com ele. Você vai ter que trocar porque você está amplificando o poder dele, vai estar consumindo mais energia elétrica, e uma fonte de má qualidade pode danificar o seu equipamento ou não pode suportar o seu overclock. Então você vai ter que pensar numa série de coisas para trabalhar com esse cara. Em resumos, as APUs Ryzen entregaram
muito bem, é uma grande inovação tecnológica sim, é algo inexistente no mercado no dia de hoje, é uma solução de vídeo integrado que consegue rodar jogos de última tecnologia nele a um preço de resolução, FPS ou qualidade, seja lá o que for, você vai pagar esse preço em algum jogo. No entanto, roda assim o jogo, nenhum jogo que a gente testou aqui deixou de rodar. Se você gostou desse vídeo, me ficou tudo que você queria saber sobre as APUs Ryzen 3 2200G e Ryzen 5 2400G, memória, dual channel, single channel, frequência, FPS, resolução, roda, não roda, qual a diferença entre um e outro, e por que eu devo comprar um, por que eu devo comprar outro, deixa o seu like aqui embaixo, participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Xbox One Tech, Nintendo Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do Space.Wiki, nosso fórum dedicado a soluções de dúvidas. Eu sou o Gaticose e até a próxima!